Oi, gente, tudo bem? Que bom que você está aí. Eu estou aqui. Nós vamos de novo para mais uma conversa, uma gravação aqui no vídeo. Eu adoro estar aqui com você. Você sabe disso, não sabe? Eu já falei um montão de vezes. Eu adoro estar aqui com você. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre direitos humanos. Já ouviu falar? Direitos humanos. A pergunta que muita gente faz em relação a um crime bárbaro, muitas vezes, quando a pessoa que cometeu o crime, ela é tirada, por exemplo, do meio da multidão para não ser linchada, aí a pergunta que todos fazem é: onde estão os direitos humanos da vítima? Onde estão os direitos humanos da pessoa que morreu ou que foi atacada? É sobre isso que a gente vai falar agora. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem assistindo esse vídeo. Eu espero que continuem até o final. Eu espero que curtam, que gostem desse vídeo, que acrescente algo a vocês, ou que vocês possam comentar algo, perguntar alguma coisa e a gente conversar e trocar figurinhas. Seria o máximo, maravilhoso. Então, sinta-se à vontade para comentar, para perguntar, para dar a sua opinião, para questionar, enfim, para o que você quiser. Eu já estava com saudade de estar aqui com vocês, então vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, antes de mais nada, os direitos humanos, eles são garantidos pela Constituição de 1988, que é a Constituição vigente atualmente, é a Constituição que norteia as leis do nosso país atualmente. Essa Constituição de 1988, ela é também conhecida como Constituição Cidadã, ou seja, ela é uma Constituição elaborada em defesa do cidadão, em defesa das leis que possam permitir que os cidadãos sejam atendidos em todos os seus questionamentos, em todas as suas necessidades. Lembrando também que foi nessa Constituição que nós tivemos o surgimento do SUS, com a sua criação de atendimento universal, ou seja, ninguém paga nada para ser atendido em nenhuma parte do Brasil, nos órgãos, nos hospitais, nas instituições comandadas pelo SUS, ligadas ao Ministério da Saúde. E além disso, também o SUAS, que foi um grande alcance, uma coisa que não existia antes como agora, que após a Constituição, o Serviço Único de Assistência Social, SUAS, atende também a todos os estados, a todos os cidadãos que necessitam de alguma proteção do Estado. Então, por aí já dá para ver que a Constituição de 1988 ela veio para realmente modificar muitos pensamentos até então vigentes. Os direitos humanos, eles protegem veja bem, todo e qualquer cidadão. Eles protegem qualquer pessoa do mundo. Os direitos humanos são voltados em benefício de qualquer pessoa. E os direitos humanos, eles são promovidos pelo Estado, no caso, pelo governo brasileiro, com todos os seus estados e municípios, ou seja, o Brasil, enquanto pátria, enquanto Estado maior, ele é obrigado a promover, sim, os direitos humanos para todos os cidadãos, veja bem, para todos, ainda que os cidadãos em questão sejam criminosos, sejam estupradores, gente, o que quer que seja, toda pessoa humana, por ser humana, por ter sangue correndo nas veias, toda pessoa humana tem direito aos direitos humanos. Por que que isso acontece? Vamos voltar bastante aí no tempo, vamos voltar lá na Idade Média, quando não existiam direitos humanos. Já ouviram falar da Inquisição promovida pela Igreja? Ou seja, eles pegavam
uma mulher que era acusada de bruxaria, a gente nem sabe direito o que é bruxaria ou o que seria esse tipo de bruxaria, mas vamos lá. Pegavam essa mulher e queimavam viva numa fogueira. Assim, com um julgamento de qualquer jeito, de qualquer forma, ali na hora. Era como se vigorasse o olho por olho, dente por dente, de antigamente. Não pode ser assim mais nos tempos modernos, de forma alguma. Por quê? Porque nós somos civilizados. Hoje nós somos civilizados, nós passamos por momentos, desde que o homem surgiu no planeta Terra, por momentos terríveis, por momentos de muita desproteção, de muita insensibilidade, ou pelo menos de culturas diferentes que apregoavam muitas vezes coisas que a gente não, hoje em dia, a gente nem acredita existirem. Casamento de crianças pequenas, criancinhas pequenas com homens adultos, estupro de mulheres que eram estupradas à luz do dia ou violentadas e jogadas lá na sarjeta e depois ninguém queria mais acolhê-las porque não eram mais virgens. Ou seja, essas minorias, as populações negras, indígenas, as mulheres, os idosos, as crianças, que eram mais vulneráveis, eram meio que jogados à própria sorte. Isso acabou nesses tempos em que vivemos agora. Nós vivemos tempos de democracia, de modernidade. Historicamente, são os tempos mais, digamos assim, justos, né? Entre aspas, são os tempos mais justos e mais de acordo com os direitos humanos e mais de acordo com os direitos do cidadão. E tudo isso foi um caminho muito longo, muito difícil, muita gente sofreu. Não precisamos falar dos tempos de escravidão aqui no nosso país, então, do abuso sexual sofrido pelas mulheres, os pobres que eram retirados de suas terras para que um grande fazendeiro assumisse a terra em seu lugar, dos índios que eram massacrados e mortos para desocuparem também terras que eram alvo de cobiça do homem branco. Então, gente, muita coisa, nós passamos por muita coisa desumana e triste, muita coisa bárbara. E hoje em dia nós temos essa civilidade e é por isso que nós todos, enquanto pessoas, seres humanos que somos, nós temos que defender esses direitos humanos, porque muitas vezes só se vê o direito humano daquela pessoa criminosa, daquela pessoa que fez algo errado. Mas todos os dias essas pessoas se esquecem ou não ficam sabendo, todos os dias os direitos humanos agem em defesa dos humanos por meio do Estado, que é a obrigação do Estado que eu falei um pouco antes. Então, ao existir polícia, prisão, julgamento, tribunais qualificados para julgar e para executar leis. E existem também os deputados e senadores que criam as leis nacionais e também as leis estaduais por meio dos deputados estaduais, deputados municipais, que são os vereadores. Todas essas leis, elas começam de baixo, lá do município, e chegam ao Congresso Nacional, que elabora essas leis, que aprova essas leis. Ou seja, você, todo cidadão vota no Brasil, tem o direito de votar, e lá a gente escolhe o nosso representante. Esse representante, seja
do município, seja do estado, ou seja da Câmara Federal ou do Senado Federal, esse representante vai agir em nosso nome. É por isso que é importante, quando a gente vai eleger um representante, um deputado, um senador, um vereador, um deputado estadual, é importantíssimo que você conheça quais são as propostas desse cidadão que vai te representar lá, junto ao Estado, percebe? Então, essas leis são criadas de acordo com a maioria de nós, população, que são os mais votados, que são eleitos para estarem justamente nos representando. E a partir dessa representação é que são criadas essas leis. E essas leis que integram a nossa Constituição, no caso a Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, propõe isso, que os direitos humanos resguardem todo e qualquer ser humano. Então, ao invés da gente ficar, nossa, mas onde estão os direitos humanos daquele que morreu? Onde é que estão os direitos humanos daquela que sofreu abuso? Esses direitos humanos estão implícitos nas próprias leis. Ou seja, essa pessoa, vamos dizer assim, quem cometeu o crime, ela vai ser julgada, ela vai ser condenada de acordo com o seu crime. Pelo menos é o que preconiza a lei. Que independente do tanto de dinheiro no bolso, essa pessoa vá para a prisão e cumpra as leis. Se isso não acontece, não é culpa das leis. Veja bem, não é culpa das leis, tá certo? Então, a mesma coisa com aquela pessoa que cometeu o crime. Ela cometeu o crime, ela tem direito a um julgamento justo, um julgamento feito por uma corte pronta para isso, que esteja de acordo com os padrões da lei e que julgue essa pessoa, se é condenada ou não. Essa pessoa não pode ser linchada, morta na prisão, estuprada, porque o que seria? A lei do olho por olho e dente por dente. Seria fazer ao outro aquilo que ele fez àquela pessoa. E aí o que isso acontece em alta escala, em alto grau? Porque eu não estou falando só desse caso ou não que foi julgado e condenado ali na rua e a pessoa, o criminoso, no caso, foi morto. Eu não estou falando só desse caso. O que eu estou falando é o seguinte: se isso avança, se isso vira moda, se os tribunais, o que os tribunais dizem não vale, não valerá também para mim nem para você. Todos nós, toda a sociedade estará à mercê da vontade do meu vizinho, do policial da frente, do pároco da paróquia ou qualquer outra pessoa que não esteja preparada para julgar e muito menos condenar. Então, é por isso que nós precisamos sim que os direitos humanos se instalem e que hajam de acordo com a lei em relação a toda e qualquer pessoa. Um exemplo que eu tenho é da Fabiane Maria de Jesus. A Fabiane, ela tinha 33 anos de idade e ela morava no Guarujá, em São Paulo, e fake news espalhados nas redes sociais diziam que ela cometia magia negra. Veja bem, que espécie de magia negra é essa que o Estado não descobriu, não ficou sabendo? E mesmo assim, sem uma notícia correta, e ainda que fosse verdade, ela teria direito a um julgamento justo, não é isso? Ela não teve direito a nada disso. Ela foi arrastada, ela foi machucada e apedrejada e pisoteada,
uma mãe de família de 2 crianças que acabou morrendo sem julgamento. Pasmem, gente, isso não foi há muito tempo, não. Foi em 2014, há pouco tempo. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso? Houve uma barbárie, houve um retrocesso horroroso que não poderia ter acontecido. As pessoas não podem ser julgadas e condenadas pelas mãos do cidadão comum. O cidadão não está pronto para julgar, para condenar, para fazer cumprir as leis. É para isso que nós temos toda uma sequência de defesas e acusações que estão justamente na mão de quem estudou para isso, dos juízes que são escolhidos para isso, por concurso. Então, não é possível a gente, nessa sociedade, nesse tempo em que a gente vive, aceitar isso e muito menos fazer parte de movimentos como esse. Pelo contrário, quando a gente vê uma pessoa sendo machucada, ferida, agredida, humilhada, ainda que seja só com palavras, é nossa obrigação defender e é nossa obrigação, enquanto cidadãos, chamar a polícia para verificar o que está acontecendo e estar ali, servir de testemunha e acompanhar tudo aquilo que está acontecendo. Isso é obrigação de todo cidadão. Por quê? Porque assim nós estaremos protegendo a sociedade dessas formas arbitrárias, dessas formas erradas de decidir coisas que não devem e não podem ser decididas fora do tribunal ou fora da legislação. Daí o que a gente deduz é que os direitos humanos protegem as leis, faz com que as leis continuem existindo e tenham o seu poder de julgamento e de prisão, enfim, de controle. É um controle que o Estado tem a partir do cidadão para que exerça esses direitos humanos. Então, da próxima vez que você ouvir onde estão os direitos humanos, no momento em que a vítima foi abordada e foi morta, onde estavam os direitos humanos? Os direitos humanos estavam onde eles sempre estão. Eles estão dentro das leis, eles estão nas mãos dos nossos representantes. Eles estão nas mãos da polícia, que existe para proteger qualquer um de nós. Se está bom, se está certo, se está errado, isso cada cidadão, de 4 em 4 anos, durante as eleições, ele pode decidir sozinho ali na urna o que ele quer e o que ele acha. É dessa forma que o cidadão escolhe quem vai promover os direitos humanos e quem vai promover tudo aquilo que o Estado tem obrigação de fazer e de fornecer para que o cidadão tenha plena segurança, tenha direito ao trabalho, ao emprego, tenha direito de voz e de vez, tenha direito de expressar sua opinião sem que ninguém o coíba, porque a opinião é livre. Nós vivemos numa democracia e essa é a principal característica da democracia. É dar à pessoa, qualquer que seja a pessoa, o direito de se expressar, de votar, de dizer o que quer, de voltar atrás, de seguir em frente, enfim. O cidadão visto como um ser íntegro, que consegue pensar e consegue escolher o que é melhor para si. Então, gente, é isso aí. Que bom que você está aqui. Muito obrigada por me acompanhar, por assistir. Se puder, inscreva-se no canal. E um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.